Olá, hoje nós vamos conversar com a atriz e professora Susana Branches. Tudo bem, Susana? Tudo ótimo. Prazer em recebê-la aqui no nosso jornal. Aliás, a gente já teve outros encontros, né, ao longo da sua Da carreira e da vida, minha. da Então, vida, né? é. Então, vamos começar do começo ou vamos começar do final para frente? O começo seria a Emília? Não. Não. Errou! Errei! Cara, o começo da minha aspiração artística veio no Lar da Criança. Eu fiquei 7 anos da minha vida no Lar da Criança e a gente tinha muita atividade artística. E eu sentia que... Eu me lembro muito da Moraçarinha com acordeon e a gente cantava muito. Acho que foi o meu primeiro contato com a arte e ele, para mim, é muito, muito, muito sagrado, muito pleno, muito potente, muito inspirador, porque a arte é um ponto da humanidade que não importa quem você seja no sentido social, mas importa quem você seja no sentido mais profundo, o que você emana, como a arte te toca. Então, cantar naquele coral com a Moraçarinha é uma coisa que sempre vai me emocionar e sempre vai me ligar às minhas origens artísticas. Tanto que eu achava que eu ia ser cantora, muitas pessoas achavam que eu ia ser cantora, porque eu cantava muito em coral, dança israelita, né, canto coral, teatro, a gente fazia muito isso. E no Talmud Torá também tinha, né, peça de teatro. Eu me lembro a primeira vez que eu pisei no palco, acho que foi no Talmud Torá. É. E eu me lembro que teve um sorteio, era a Cinderela. E eu me lembro que teve um sorteio e eu peguei um personagem que era só uma menina que perguntava para a vovó para ela contar a história. Eu testei aquilo. E a menina que pegou a madrasta não gostou de pegar a madrasta. Eu falei, eu quero a madrasta. Eu vou fazer. Aí eu peguei a madrasta, fiquei amarradona em pegar a madrasta, mas eu não gostei do vestido da madrasta. Então, eu me lembro, eu tenho essa imagem até hoje, Denise, na hora de entrar em cena, eu queria botar o vestido da Cinderela, que eu achei muito mais bonito. Eu era pirralha mesmo, entendeu? De professora me puxando assim, não, 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 esse não é o seu, Esse não o é seu seu é meu vestido. também. Então começou aí, né? Mas eu digo É, a Emília do Sítio do Pica-Pau Amarelo como trabalho profissional, né? eu já tinha feito a Unirio, né? Eu tinha feito interpretação na Unirio e estava fazendo teatro. Eu já tinha feito A Muralha da China, eu já tinha feito Godspell, eu já tinha feito é, Na Terra do Pau Brasil, Nem Tudo Caminha Viu, que era uma revista do Ari Fontoura. Então, eu estava ali fazendo os meus trabalhos como atriz, já, enfim, na luta, trabalhando também. Eu fazia faculdade, trabalhava no Aeroporto Internacional, depois eu trabalhei numa escola, na Éden. Assim, né, eu tinha que me sustentar, então eram esses dois caminhos paralelos, de me É. sustentar e E trilhar seguir, alguma né? coisa. É. Aí, em 83, realmente, se você pega o começo, assim, né? Porque eu entrei na Unirio em 79 e entrei no sítio em 83. Então, é o início mesmo, né? É. Assim, E foi aí que, né, eu assim, resisti, né, a falar que era o início, mas depois... Não, porque a gente, início. não, eu sei imagino, a parte teatral aí tem muito trabalho e muito trabalho bom. Mas é porque a televisão sempre chama mais atenção, né? O Projetos, artista né? fica mais conhecido publicamente, né? Com certeza. Tanto Infelizmente, o que até teatro hoje é o ainda. trabalho mais conhecido, né? As pessoas me associam mais à Emília, porque ela tem um alcance, né? Em função de ser veiculado na televisão, né? Que é diferente do teatro mesmo, né? É. Ele é o amarelinho! Lá está ele! O amarelinho! Emília! Emília, vem cá, vem cá. Dá uma espiadinha, Emília. Olha só.
Algum cometa? Não, Emília, é um planeta. Um planeta? É, um planeta. Mas olha, Emília, olha. É o amarelinho, Emília. E então, está vendo alguma coisa? Eu tô vendo a lua, estrelas, planetas. Emília, eu estou perguntando se você está vendo o amarelinho. Tô vendo agora! Pertinho de Marte! É ele, Emília, é ele. Eu calculo que tenha uns 8.000 quilômetros de circunferência. Esse amarelinho é um planeta? Claro, Emília, é um planeta. E como os outros, gira ao redor do Sol. É um planeta desconhecido. E quem o descobriu, é claro, fui eu. Você descobriu? Eu descobri, sim. Os astrônomos nunca o localizaram porque ele fica atrás do planeta Marte. E só é visível da Terra apenas durante alguns dias do ano. Mas é uma beleza, não é, Emília? Quer dizer que ninguém sabe que esse planeta tá lá? Não, ninguém. Ele deve estar lá há bilhões de anos. E só eu e você o vimos, Emília. Emília, só nós dois. Vamos olhar mais, vamos pegar depressa. Vamos olhar, Emília, vamos. Mas foi no teatro que você consolidou mesmo, né, a sua carreira como artista, não? Denise, sabe que eu acho que eu já desisti desse negócio de carreira, assim. E olha, às vezes é uma bênção você desistir de uma, assim, carreira para mim não faz mais sentido. Para mim são trilhas, é isso. Projetos. É porque até 94 eu não dava aula, eu achava que eu ia fazer uma carreira de atriz. Aí eu tinha isso, minha carreira de atriz. E as coisas foram acontecendo de uma outra forma, muito diferente do que eu imaginava. Então, aí eu comecei a dar aula em 94, achando que... eu falava, eu não sou dessa enfermaria, isso aqui é uma coisa provisória, eu sou de outra enfermaria. E ali eu fui ficando mais tempo até do que bem mais tempo, né, do que eu imaginava, até que depois eu voltei para a faculdade para fazer a licenciatura. Então, foi uma coisa que eu resisti muito tempo, e eu acho que a gente tem muito uma visão de que quando você coloca uma meta na sua cabeça, como se aquilo não estivesse dando certo, você tivesse fracassado. E com isso, você deixa de perceber os outros caminhos que são profícuos na sua vida, que estão te dando satisfação, também satisfação pessoal, estão te dando sustento. Isso, para mim, é muito importante, porque senão a gente fica muito... A vida não é uma linha reta, né? Fica restrito. É. Exatamente. Então, eu acho que eu não tenho uma carreira assim como atriz. Eu fiz mais teatro, faço teatro, produzo, escrevo, faço um monte de coisa, mas assim a minha vida ela se espraiou assim no sentido de se ampliou, Certo. sabe? E foi bom, viu? Eu imagino que sim. Eu estou me lembrando quando você também, como você falou agora, você escreve também, né? E esse teu trabalho atual agora como preparadora, né, de artistas que você faz na TV Record, também é uma consequência das aulas também que você começou, né? Quer dizer, uma coisa vai puxando a outra, né? Exatamente. Eu fiz a minha primeira preparação de elenco em 2005, em Floribela. Eu fazia como atriz e fazia a preparação. Foi a primeira, foi um susto, assim, né? Mas eu sempre precisando de trabalho, né? Me sustentar, e, enfim, eu sempre dizia assim, vamos fazer, entendeu? Igual da aula de história do teatro. Nunca tinha dado até que comecei a dar e corri atrás de estudar muito, estudei muito, muito, muito. É até bom, né, Suzana? Porque são desafios que a gente começa a crescer com esses desafios e começa a perceber de que todos os campos em que você pode atuar, né? Isso é legal, porque aí aí você realmente é artista, né? Artista da... E eu acho que, de verdade, contrariando o que eu imaginava, eu tenho uma vocação muito grande para lecionar. Eu adoro dar aula de história do teatro.
Que bacana. Adoro. Eu dou aula na Cal desde 2012. Você dá aula na Cal atualmente? Dou aula de História do Teatro. Adoro dar aula de História do Teatro. Em relação a esse teu trabalho atual, queria que você falasse sobre como é que começou isso, como surgiu o convite. Você também atua na novela, né? Eu fiz, como eu te falei, né, a preparação em Floribela, e depois eu como atriz, fiz uma novela no SBT chamada Maria Esperança, e aí eu conheci o Dupla dela, que é... e o Rancoleta, né, Fernando Rancoleta, que são do departamento de produção de elenco. Certo. E aí eles me chamaram, eu fiz uma novela lá também na Record, e depois eles me chamaram também em 2012. Eu comecei junto com a Cal, eu comecei a fazer preparação de elenco. Entrei na novela Balacobaco, que aí depois dela, Dona Xepa, Plano Alto, Pecado Isso Mortal. tudo da Record, né? Bela Aventura, Os 10 Mandamentos, Apocalipse, Jezabel, e agora o Gênesis. Eu fiz uma participação maravilhosa, que é a Feiticeira de Ur. Adorei fazer esse trabalho, adorei. Atuar é uma cachaça, né? Eu tenho duas cachaças, que é atuar e dar aula de história do teatro, que eu adoro. Que legal. Eu gosto muito de fazer preparação, eu acho que me deu um ponto de fora muito interessante, de fora da cena, porque a gente atuando, a gente olha a cena de dentro. É uma visão muito importante, que só o ator tem ali de dentro, o diretor não tem. Agora, fazendo a preparação, eu exercitei esse olhar de fora, e esse olhar de fora também alimenta o olhar de dentro. Eles se retroalimentam um para o outro. Eu acredito, eu tenho essa esperança de ser uma atriz melhor agora, porque eu tenho essa visão de fora, de olhar a cena de fora. Né? Um exercício. Eu queria que você me explicasse o que compõe esse trabalho de preparação, né? O que você faz? Vou te explicar o que acontece no teatro para a gente entender a TV, né? No teatro, você pega um texto, depende do método do diretor também, né? Mas você tem um tempo que você está, independentemente do método que você vai usar, você tem um tempo ali de 1 mês, 2 meses, em que você está em contato com o diretor e depois com o cenógrafo, figurino, que vocês estão ali engendrando como é que aquela história vai ser contada. Então, você vai aprofundando. Você vai ensaiando, você vai aprofundando o teu conhecimento e o de todo mundo, né? Naquela obra, naqueles personagens e tal. A televisão é um trabalho muito solitário para o ator, no sentido de aprofundar o que ele entende daquele personagem e daquela história. Então, ele estudava, porque eu acho que cada vez mais a televisão já entendeu que o trabalho do preparador é importante, porque o que acontecia, você pegava os capítulos, lia, fazia o teu entendimento, estudava, né, decorava, chegava lá para gravar. E aí, na hora da gravação, o diretor marca a cena, aí ele faz um ensaio para o câmera e grava. Então, é um susto, né? Assim, eu fiz a Emília assim, não tinha preparador, não tinha. Então, tudo que eu tinha que absorver era ali na lida com o diretor. Sabe? E a tua interpretação do que você leu. Exatamente. E o diretor, ele é um cara ou uma mulher, ou alguém que está ali com uma visão não só do ator, mas do ator, do cenário, da luz, da maquiagem, do figurino, artística também, porque ele é o cara que vai contar aquela história juntando todos aqueles elementos cênicos, né? Mas ele tem uma visão do set de gravação que ele tem que prestar muita atenção em tudo isso, no corte, no que vai para a edição, ele presta atenção em muitas coisas. Então,
na Record, todos os diretores dirigem os atores, de formas, cada um com a sua personalidade ali, né, com as suas características, mas todos eles dirigem. Mas quando o ator... o que acontece? A gente faz uma preparação. Né? Então, a gente, antes do ator chegar no set, ele já fez um trabalho de alguém, ele já teve a contribuição nossa do preparador, que é alguém que olhou a cena de fora, né? A gente meio que faz uma interface entre a direção e o ator, né? Então, a gente está olhando, é o primeiro olhar de fora. Então, é muito raro um ator chegar no set e o diretor pedir uma coisa diferente do que a gente trabalhou. Porque a gente já conversou com o diretor, a gente tem uma sintonia com ele, no sentido do que ele quer, o estilo de interpretação que ele gosta, qual é a linguagem daquela obra, entendeu? A gente tem uma sintonia ali de como é aquele personagem, de como são aquelas tramas, de quais são as... Não é que o diretor chega zerado em relação aos personagens, não. Ele chega com um conhecimento aprofundado que ele passou para a gente. E vocês passam para o ator. Para o elenco, né? Elenco. Ah, sim. Você, no caso, é um trabalho em grupo. Não é individual. Depende, assim, em Gênesis, por exemplo, na Record, eu já trabalhei sozinha numa novela, então eu pegava pontualmente os atores que precisavam. O Edgar Miranda, que é o diretor de Gênesis, ele gosta que todos os atores passem pela preparação. Passem? Pela preparação de elenco. Sim. Isso é muito bom, porque ninguém cai de paraquedas ali. Entende? Então, assim, com diferenças de abordagem que a gente tem que ter, mas a gente pega todo mundo. Tanto que nós somos 7 preparadores em Gênesis. Eu nunca tinha trabalhado com a equipe tão grande num produto só. Mas é uma grande produção, não é? É enorme. E o que acontece? Enquanto um está numa fase, 3 estão numa fase, 4 estão na outra, agora não posso errar a conta, né? 4 estão na outra, entendeu? Ou 2 estão numa, 2 estão na outra, sei lá, 3 estão na outra, um está sozinho na outra, pegando um personagem. Então, a gente vai combinando isso aí, tem personagens que precisam de mais, a gente pega tanto atores que têm muita bagagem, como atores que estão começando, ou personagens que são difíceis, mas cheios de curvas, de camadas, entendeu? Que você precise fazer uma pesquisa maior, ou cenas mais difíceis. Então, isso tudo a gente vai analisando e vendo como é que a gente precisa. E tem também as características do ator e da atriz, né? É o que eu falo, eu não posso ter o meu método de trabalho numa novela. Eu tenho que ter uma caixa de ferramentas, uma boa caixa de ferramentas, porque eu vou ver o que precisa. Então, você estuda, você pesquisa aquele personagem, né, dentro daquele contexto, e você passa isso no caso, ou para o ator ou para o grupo. É o que? É como se fosse assim uma direção também, não é? Uma espécie de direção. Tem gente que acha que é a direção, só que o que acontece é o seguinte, eu acho que o que eu falo que os atores têm que ser massinha de modelar, que se acontecer, é muito raro. Eu acho que eu já tive 2 vezes assim do diretor pedir não uma compreensão diferente do personagem, mas um direcionamento da cena diferente do que eu tinha imaginado. É muito raro acontecer, mas pode acontecer. Então, a gente brinca que o ator tem que ser massinha de modelar. E o que vai valer é a palavra do diretor. Afinal, entendeu? Se eu falar para você, Denise, ó, você faz... na verdade, é uma construção junto com o ator. Eu não chego... Agora, eu me lembrei do Paulo Freire, né? Que o Paulo Freire ele falava que tinha uma educação bancária, aquela que o educador achava que ele tinha todo o conhecimento e ele chegava no aluno e
depositava, como um depósito bancário, assim, a coisa capitalista, né? Eu não tenho todo o conhecimento, eu vou lendo junto com os atores, com as atrizes, e a gente vai construindo aquele conhecimento, aprofundando junto, Certo. né? Então, mas, de qualquer maneira, quem dá a palavra final é o diretor. E, Suzana, no caso de atores mais experientes, eles também passam por isso ou não? Ou, por exemplo, um ator assim, tipo a estrela da companhia, não quer fazer esse tipo de passar por esse processo? Pode também? Como é que é? Ou é só mais para quem está começando? Não, não, ele é para todo. Depende do diretor. Tem diretor que fala, olha, eu quero esse atores, essas atrizes, né? O Edgar, ele gosta que todo mundo passe. Uhum. E aí, em maior ou menor escala, né? A gente dá uma geral, dá uma desenhada ali, né? Uma compreensão geral, né? Do arco do personagem, né? Uhum. Dos conflitos, né? Das pessoais e interpessoais ali desse personagem com os outros, quais são as relações, e dependendo do ator, a gente não pega mais, ou quando o ator solicita porque tem uma cena mais difícil, e outros a gente trabalha, né? Eu estou com um ator agora, que é um ator maravilhoso, que é o Ricardo Lira Júnior. Ele pegou um personagem difícil de fazer, e é o primeiro trabalho grande dele assim em TV, mas ele tem uma entrega, ele tem uma... Então, assim, a gente está colado, e às vezes a gente já chegou assim de gravação, de eu estar com ele no set e falar, bom, daqui a pouco então a gente se encontra para ver as cenas de amanhã, e o que está resultando é um trabalho incrível. Ele faz o Adurra, que é o vizir do Egito, né? Não está no ar ainda. Então, eu estou com esse núcleo, né, que tem o Fernando Pavão, por exemplo, que é um ator que já está há muito tempo, faz televisão há muito tempo, então tem uma segurança, mesmo assim recebe, sabe? O Pavão tem uma escuta que eu acho incrível, porque tem um espaço dentro dele para do não sei. Eu acho que o não sei e a interrogação é o ponto mais precioso que a gente tem. Não é o final, é a É isso interrogação. que eu te perguntei, né? Porque pode acontecer, né? De ter uma estrela, né? Às Que vezes não acontece. preciso, não preciso, eu me garanto, né? E Às não vezes é por acontece, aí, e né? não é nem com os mais velhos, não. Às vezes acontece um ator, uma atriz nova que acha que já sabe tudo, e aí a Não gente precisa. Isso, na verdade, não depende. é, isso, na verdade, não é uma ajuda, né? Isso é mais é uma É uma preparação mesmo. interlocução, né? Uma interlocução, É. eu falo para os atores que eu acho que o trabalho do ator é como saltar, e a gente está ali, a gente faz uma rede de proteção, sabe? Uhum, Tem ator que não quer, mas é mais raro, assim. uhum. E no caso, assim, essa é uma profissão, isso é uma profissão, É uma profissão. preparador de elenco. E é uma profissão recente, ou já tem há muito tempo, porque, assim, não é uma coisa muito divulgada, né? A gente tem, é engraçado, né? No século XIX, como as produções teatrais, né, eram muito rápidas, porque as peças não ficavam muito tempo em cartaz, você ficava 2 semanas, no máximo, em cartaz, então as companhias estavam sempre em cena e estavam sempre ensaiando. E não tinha naquela época a figura ainda do encenador, o cara que tinha uma concepção do espetáculo, né? Então, o que se fazia era seguir a rubrica do autor, e tinha a figura do ensaiador, Hum. né? Aí, mais em meados, começa ali na virada do século, começo do século, você tem aqueles grandes diretores na Europa, né? E aí depois aí vem o cinema, e aí começa a figura do encenador, que aí dizem que vem ali com realismo, né? Com o Antoine, quando ele que
os cenários eram pintados, então, por exemplo, se eu queria botar um açougue, eu desenhava as carnes penduradas, e aí dizem que o marco ali, eu digo dizem porque esses marcos, para mim, são sempre passíveis de questionamento, mas assim, é conhecido como o Antoine, que foi um diretor francês, que ele coloca carne de verdade em cena, né? Essa aspiração de realidade, então ele foi o primeiro encenador, né? Então, aí começa a figura do encenador, que ela vai se difundir e tal. Por que eu falei isso? Eu já vou puxar o fio da meada, porque, por exemplo, quando eu comecei a fazer televisão, em 83, não tinha o preparador. Isso. Né? Então, você tinha exatamente isso. Você fazia um trabalho solitário de estudar o teu texto e, pá, caía lá no set para gravar com o diretor. Eu acho que é uma profissão recente nesse sentido. Ela vem do cinema. O cinema entendeu há mais tempo essa necessidade de alguém que não deixa o ator tão solitário, né? Por exemplo, o trabalho da Marilyn Monroe no Quanto Mais Quente, Melhor, ela teve uma preparação da Paula, que vinha ser a mulher do Lee Strasberg. O Lee Strasberg que levou aquela metodologia que veio do Stanislavski, tal, ele levou para o Actors Studio. E a Paula era a mulher dele e fez essa preparação da Marilyn no Quanto Mais Quente, Melhor. Então, eu acho que ali começa essa figura. Do cinema é uma figura assim, indispensável, né? Indispensável, exatamente. E a televisão absorveu, porque exatamente reconhece no seu processo de produção, que é muito rápido, reconhece a necessidade do ator estar... É como você pegar um jogador de futebol e deixar ele sozinho em casa batendo bola e botar ele em campo. Não tem como, ele precisa treinar com outros, ele precisa, entendeu? Então é isso meio que a gente faz. E também essas novelas, né, da Record são muito novelas de época, que retratam, no caso, né, são temas bíblicos, e também tem essa necessidade do ator ter esse conhecimento da onde, contextualizar, né, essa a gente atuação. conta também com o historiador. Exatamente. A gente tem um historiador que e aí junta também teu conhecimento, né? Mas a parte bíblica, eu não... Não, sim. Eu acho interessante, que eu achei interessante que, ao mesmo tempo, no caso agora, a Gênesis e essas outras que você mencionou, né, são novelas bíblicas, né, que é um tipo de narrativa, mas, em paralelo, a gente tem um historiador. Então, ele vai dizer, no Egito daquela época era assim, o faraó era assim. Por exemplo, se alguém for absolvido por um crime, um delito do qual está sendo acusado, vai ter que se achar um outro culpado. Não pode ficar sem solução. Então, eu não posso tirar a culpa da Denise se não tiver uma outra pessoa para apontar como culpado. Então, em alguns casos, a Denise era jogada aos crocodilos porque não tinha uma outra pessoa para ser culpada, ou a pessoa que não seria adequada a ser culpabilizada por aquele delito, né? Jogar aos crocodilos significa que, como eles acreditavam no mundo dos mortos e que depois haveria uma ressurreição, e que estaria muito vinculada à manutenção daquele corpo intacto, né? Então, quando você jogava os crocodilos, aquele corpo seria dilacerado, portanto, incapacitado de ressurreição. Então, esses penalidade ainda maior. Era vergonhosa. Então, assim, esse tipo de conhecimento é um historiador que passa para a gente. A gente tem dois na novela, que são o professor Maurício e o doutor Rodrigo Silva, que são maravilhosos. Então, assim,
como é que se faz um parto naquela época, isso tudo eles têm, a gente conta com esse respaldo deles ali, que é muito importante. Então, o que eu acho interessante é, assim, a Bíblia é um pouco... ela é dogmática, né? Como se fosse uma história irrefutável. Mas a gente tem em paralelo ali os historiadores que vão trazer o aspecto histórico, né? Verdadeiro, até onde a gente pode achar que, né? Mas com dados de arqueologia que foram pesquisados, bem interessante. Em relação, então, a projetos futuros para esse ano? Ai, para esse ano, Denise, eu vou te falar, Ah, eu preciso descansar. A gente deve ter férias agora, quando terminar a novela. Quando eu falo descansar, é assim, preciso fazer o sinteco em casa, entendeu? Isso mas eu quero ir para... A minha irmã mora em Lumiar, eu quero ir para lá, eu quero ficar uns dias lá, me recobrando energias, né? mas, assim, escrever alguma coisa nova para o teatro? Eu tenho um projeto para ano que vem, mas eu não estou conseguindo escrever, está todo na minha cabeça. Vamos ver se eu consigo. Se eu pensar que eu tenho que fazer isso agora, eu não sei, eu capoto. Então, eu preciso me dar esse tempo, assim, sabe? Mas eu não sei, eu acho que quem está acostumado com esse ritmo também, eu acho que para 3 dias já está de bom tamanho. Exatamente, né? Se não sentir falta. Aí eu vou fazer outras coisas, eu tenho... esse trabalho é muito bom, mas ele toma muito tempo, né? Então, eu sinto falta de fazer teatro. Nossa, eu tô já... E eu vou ficando desequilibrada quando eu passo muito tempo sem fazer teatro. É a coisa que mais me equilibra está em cena. De todas as coisas, eu gosto de tudo, mas eu sinto que me equilibra. Equilibra mesmo, emocionalmente, a fazer teatro. E isso eu estou sentindo falta, assim. Mas essa ansiedade, né? É normal, Mas, né? enfim, cara, eu tenho 60 anos, se eu não conseguir ficar mais calma agora, eu não sei. Eu fico pensando que se eu for enterrada, eu penso em botar na minha lápide assim: aqui descansa Suzana Abranches. Assim esperamos o descanso, porque se der para fazer alguma coisa lá de dentro, ou Vai lá de fazer. cima, ou sei lá de onde, eu vou tentar fazer. Ai, que bom, é bom, né? É legal. Uma coisa que eu não te perguntei. Gênesis tem a parte judaica também da história, né? Tem a parte dos judeus e tudo. Alguma vez você deu algum palpite de alguma coisa que de repente você percebeu que não era bem assim? Tem alguma coisa que parecido com isso que eu Quando, estou falando? eu me lembro em Os Dez Mandamentos, que quando eu cheguei na novela, o diretor era o Avancini, o Avec, Alexandre Avancini. E toda hora os personagens falavam Adonai, e aquilo me incomodou, porque eu falei, gente, olha, a gente tem a gente tem um combinado que a gente fala Baruch Hashem, a gente fala Hashem. Então, uma novela que está contando a história dos 10 mandamentos, em que, acho que é o quinto mandamento, não sei, não me lembro agora, não pronunciará o nome de Deus em vão. Então, ou você não está respeitando a história que você está contando, ou você desconhece isso, não atentou para isso. As duas possibilidades, a mim, não agradam. Mas, assim, eu tomo um cuidado eu falo, mas eu não fico retrucando. Então, se eles tivessem optado por manter, eu me recolheria, entendeu? Eu falei, foi a primeira coisa que eu falei. Eu sou muito faladeira, eu falo muito, assim, faladeira no sentido de que eu não me dou o direito de ficar. Eu tenho um problema, Omissa. um problema muito sério com a omissão. Eu acho que a omissão em maior ou menor escala, ela é a responsável por muitas tristezas da humanidade. Então, tudo que eu posso me colocar
eu me coloco, mas eu também sei qual é o meu lugar, entendeu? Então, eu falei. E aí o AVEC falou, não, eu acho que você pode mandar isso por e-mail, aí eu mandei por e-mail, e aí eles diminuíram, né? Uhum. Bastante, consideravelmente. Então, assim, às vezes eu falo. Você me perguntou se eu gostava de trabalhar na Record, como era, e eu gosto muito, né? A gente trabalha tem pastores, tem pessoas que são da Igreja Universal e estão ali, que são o cliente da gente, né? São eles que nos pagam para produzir aquele produto que eles estão, no qual eles estão investindo. Eles têm uma escuta muito tranquila, sabe? É muito fácil lidar com o Miguel, com o Adriano, com a Vivi, com a Ana, que são essas pessoas que estão ali. Então, sempre que eu tenho questões, eu levo. E sempre sou muito bem ouvida. Sim, E a gente bate uma... é um luxo, né, a mais, porque você, como judia, né, você está colaborando, né? assim, por exemplo, quando vem os nomes dos personagens, né, para mim, Liba, a própria Liba, né, que vem de levo, de coração, então levar teu nome vem daí, teu nome significa isso, né? Eu sinto que os atores gostam também Desse conteúdo, né? dessa referência, É. né? Mas eu sinto isso de uma forma muito harmônica. Assim, eles têm uma opção eles misturam ali, tem a Bíblia, mas às vezes tem uma referência que não é nem da Bíblia. Às vezes eles colocam Jesus, né, ali, que Jesus é muito tempo depois, né, que ele vem a nascer e existir e ter a sua trajetória. Eles colocam como uma licença poética, como é, a figura do encenador, né? O encenador, depois disso, ele pode tudo. Você pode fazer Romeu e Julieta e situar em duas favelas, duas comunidades do Rio de Janeiro, comunidades que têm facções rivais, enfim, isso hoje é permitido, assim. A gente tem um entendimento como espectador de que isso é possível, Certo. né? Isso é uma forma que a dramaturgia e a própria narrativa de romance, né? A própria prosa se emancipou dessa rigidez, né? É bem amplo isso, né? Porque pode É, tudo, né? se você não quiser, você não assiste, não compra, não, Exatamente. ou discute, né? E a dramaturgia, ela tem de interessante, de bonito, que ela é dialética, né? Ela é em forma de diálogo. Isso pressupõe um ponto de vista e outro ponto de vista. Mesmo o mais vil dos personagens tem a sua voz. Certo. E a própria câmera, a própria narrativa da TV e do cinema, ela pressupõe isso, porque você tem, no mínimo, para contar uma história, você tem, no mínimo, duas câmeras. A gente não faz com duas, a gente faz com três. A gente tem uma câmera geral e a gente tem uma câmera aqui, né, que seria a câmera que pegaria você em diagonal e a outra câmera que pegaria eu em diagonal. E é a combinação dessas câmeras que vai dar a perspectiva. Certo. Isso é uma decorrência da forma da narrativa dialógica, que eu só tenho profundidade na medida em que eu tenho essa perspectiva da Denise e essa perspectiva da Susana. Uhum. Entende? Então, eu acho isso é uma riqueza que a gente não pode perder também na nossa forma de pensar. Né? Que eu falo para os meus amigos, né? Nós, artistas, não podemos perder de vista o ponto de vista do outro. Sim. Né? E essa é a grande questão de hoje. Né? De hoje. Então, assim, se tem uma coisa que a dramaturgia tem a nos ensinar, é essa perspectiva do outro.
Isso. É uma lição, temos todos que aprender, sempre aprender, e também saber É, ouvir, saber, como você falou, a visão do outro, e por que não, né? A gente tem que ter esse entendimento. Ninguém aqui é dono de nada, né? Nenhuma verdade, né? o nosso Deus, né? Ele é dialógico, É. ele é relacional, ele conversa, né? Ele conversa com Moisés, ele conversa com Abraão, né? Ele Uhum. conversa com, ele é dialógico, ele conversa. É isso aí. Querida, adorei conversar com você, adorei saber, adorei aprender aí sobre seu trabalho. Eu já tinha ouvido Obrigada, falar, mas assim, não sabia assim os detalhes. Eu achei bem interessante. Eu torço por você sempre, gosto muito de obrigada, você querida. Eu e também. desejo sucesso, né? Para nós, né? E que a gente possa te ver sempre brilhando aí. No Obrigada, teatro, querida. na televisão e no cinema, por que não? Eu não te Ó, perguntei, você já fez cinema? eu fiz a mãe do Zico no filme Zico. Hum, Tive essa honra, né? Na época que eu era flamenguista. Hoje eu não tenho time, mas eu era flamenguista, então foi uma honra. Sempre será uma honra fazer a mãe do uma Zico, vez né? Flamengo, sempre Flamengo, Suzana. Eu acho que eu sou a negação disso aí, viu? Eu não tenho mais time. Eu fiquei tão triste com aquela história daqueles meninos ali Eu sei. que eu deixei de ter. Não sei, alguma coisa bateu em mim que eu não me sinto mais flamenguista, contrariando a máxima, né? Aham. Eu sou a mínima contrariando a máxima. Um metro Não, e você não meio, é a mínima, nada a disso. mínima de tamaninho, assim, Não, eu sei, entendi, mas mesmo assim eu não concordo. Tamanho, agora vem outra máxima, tamanho não é documento. não é documento. E o que que eu estava... Ah, e a gente fez o Coisa de Mulher, um filme do Grelo Falante. É uma comédia despretensiosa, mas muito engraçada. Muito... Coisa engraçadinha demais. Lindo, adorei. Agora olha o meu. Não é lindo? Ó, gostei da misturinha. É lindo, mas não cabe em você, Catarina. Mas estava na promoção. Depois eu faço regime e emagreço. Desculpa, Catarina, mas só o que você vai gastar em dieta, academia, lipo, desculpa, mas você já tá no prejuízo. Pois eu já tô no lucro. Gastei toda a minha pensão no provocante vestido tomara que caia e no anunciante sutiã tomara que sustente. divertido. Isso já tem tempo, né? Esse Foi filme, 2005. 2005. É. Ah, legal. Dá para ver em algum local da internet? Eu acho que tem alguma coisa, não sei, no YouTube. Às vezes passa na TV Brasil. Ah, tá. Eu vejo bastante no Canal Brasil, né? Tá certo, querida. Um Então, beijo, tá bom, querida. Muito obrigada, beijo. tá? Obrigada a você. Beijo. Beijo.